E eu quero falar sobre oração. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler sobre oração aqui. Eu quero aproveitar, seja bem-vindo, você que nos visita. Pode ficar sentado, gente, eu vou introduzir ainda, pode ficar sentado. Tem muita gente visitando, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A casa do Pai, a casa sua, fique à vontade. Esse tema, oração, ele precisa ser colocado em prática, mas eu acredito que nós precisamos aprender sobre oração. Vocês vão perceber que às vezes nós mesmos oramos de diversas maneiras, às vezes nós não conseguimos orar, e as orações são ensinadas de várias maneiras. Eu quero mergulhar com vocês nesse texto aqui, extrair alguns ensinamentos. E inicio dizendo que a oração ela é uma conversa sincera com Deus, que ela tem como objetivo aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. A oração é para chegarmos até a presença dEle. Por meio da oração a gente busca orientação do Pai. Nós buscamos resposta de desejos que nós temos. E a oração ela é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada. E é possível você ter uma vida de oração e não ser cristão. A oração não é uma particularidade do cristão. Mas é impossível você ser cristão e não ter uma vida de oração. Então nós vamos falar desse tema porque sem ela não dá. Não dá. Então o propósito nessa manhã é falar da oração como estilo de vida. E estilo de vida está relacionado a hábito, a bons hábitos. Nesse tempo que a gente está vivendo, é muito comum a gente ver pessoas ensinando a ter bons hábitos. Na saúde do corpo, bons hábitos na saúde mental. E alguns especialistas até dizem que para você fazer uma atividade por 21 dias, isso pode fortalecer suas crenças e gerar em você um novo hábito. Eu acredito que isso pode dar certo. Depois você tenta com a oração, tá bom? E me conta. Tenta com a leitura da Bíblia. Porque se você bater essa meta por 21 dias, alguns estudiosos dizem que você consegue fazer disso um hábito, algo comum na sua vida, um estilo de vida. Então, vocês estão ligados? Então repita comigo, estilo de vida. Eu quero buscar a oração como estilo para a minha vida. Amém. Então depois vocês fazem o teste e me contam se vai dar certo, tá? Mas, melhor do que os especialistas para falar de oração, a melhor pessoa para nos explicar sobre oração é o próprio Deus. Foi Deus quem criou esse mecanismo, esse método de fazer com que nós nos acheguemos a Ele. Então nós nos achegamos a Deus por meio da oração. Então quem mais, pode nos explicar sobre oração do que aquele que ouve as mais sinceras e profundas orações? As orações em leitos de morte, Ele ouviu todas. As orações de pessoas desesperadas a ponto de entregar a própria vida, Ele ouviu todas. E Ele, quando se fez homem e habitou entre nós, Ele tinha um hábito, como estilo de vida, muito comum. Qual era esse hábito? A oração. Procuravam Jesus. Cadê Jesus? Ele estava no monte, orando. Constantemente Jesus estava orando. Então, o nosso Senhor é o nosso professor para nos instruir acerca de como orar e fazer da oração um estilo de vida. Vamos ler então o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, 5. Quem achou diz amém. Vou ler muitos versículos, presta atenção aqui. Esse momento ele é dividido em duas partes. Vamos lá. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, porém, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, e nós queremos, ó Deus, glorificar o teu nome, porque nessa manhã o Senhor nos deu o privilégio de poder adorar o Senhor por meio dos cânticos, por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E nessa hora, Pai, nós pedimos que mais uma vez o Senhor tome o teu lugar entre nós, ministrando nos nossos corações essa palavra, nos trazendo um ensinamento que possa transformar a nossa vida. Tem misericórdia de cada um de nós aqui. O Senhor é conhecedor dos nossos corações. O Senhor sabe o quão falhos somos e o quão distante queremos estar do Senhor, ó Deus. Mas que essa realidade possa ser transformada pela lucidez da Tua palavra, por aquilo que ela traz e promove aos nossos corações. Que nessa manhã, Pai, o Teu Santo Espírito possa passear entre nós, atuando e promovendo salvação, libertação e cura pelo poder do Teu nome. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e desde já eu te agradeço. Amém. Irmãos, por meio dessas palavras de Jesus, nós aprendemos como devemos orar. Então, eu vou dividir em duas partes aqui, para a gente entender, fica ligado aqui para não perder. Jesus estava no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar o que um verdadeiro discípulo precisa ter para viver de modo agradável a Ele. Então, o Sermão da Montanha é para isso, é para falar do caráter que eu e você devemos ter na nossa vida. E quando ele vai falar dessas questões de caráter, ele chega numa porção aqui, que é onde nós estamos, onde ele vai ensinar sobre como fazer as coisas do modo que agrada a Deus. Então, vou tirar alguns ensinamentos aqui, começando no versículo 5. Jesus primeiro nos ensina que a oração ela tem um propósito principal. Ele não fala qual é o propósito aqui, mas o que Jesus fala para nós é que tem como orar e não fazer sentido, tem como orar com a motivação errada. Então Jesus dá um exemplo aqui de alguns homens que oram e o motivo deles é para serem vistos. Vocês estão comigo? Repete, era para serem vistos. Então eles oravam em pé nas sinagogas, eles oravam no canto das praças para serem vistos. O propósito deles não era um propósito que agradava a Deus, era um propósito desfocado. Amém, irmãos? Eu estou interrompendo ele aqui um pouquinho pelo seguinte: algumas crianças, ou às vezes até mesmo adultos, estão procurando banheiro. E como as dependências ali estão todas privadas hoje para o movimento do encontro com Deus, eu estou deixando aqui, fica por essa porta aqui, alguém vai conduzir, qualquer obreiro aí, o banheiro do meu gabinete aberto, tá? Está à disposição e podem usar à vontade se precisarem, tá bom? Obrigado. Amém. Então, Jesus está diante de pessoas que tinham a prática da oração, mas essa prática não tinha um motivo correto. Eles oravam para ser visto. E nós percebemos uma reprovação de Jesus aqui. Eles buscavam a autopromoção. Às vezes, eu e você, nós oramos assim. Às vezes nós oramos por motivos fúteis, que não é o principal. Talvez você já viu ou ouviu alguém orando para se autopromover. Às vezes a gente até já cantou uma canção em forma de oração que diz assim: o pessoal está indo para o banheiro, mas continua olhando para mim aqui, ó. Presta atenção.
quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Então, essas orações, elas são motivadas por um desejo, que é um desejo que não agrada a Deus. O desejo da autopromoção, o desejo de ver o outro caindo, ou vários desejos malucos que podem aparecer no nosso coração. Esse coração nosso é terrível. Mas Jesus reprova isso. Nós não devemos orar assim. Outra coisa que Jesus também vai reprovar, está aqui no versículo 7, Jesus vai dizer que eles oravam, não sejam como os pagãos que oram fazendo vãs repetições, ou repetições inúteis. Então a questão de Jesus aqui, não é com relação à repetição. Não há problema nenhum você repetir uma oração. Não há problema nenhum você orar a mesma coisa todos os dias. O problema que Jesus vai detectar aqui, olha para mim, gente, presta atenção. A questão que vai causar um desconforto em Jesus é o fato das pessoas estarem orando de um modo vão, vazio, inútil, mecânico, só para cumprir tabela. E não só orar, às vezes até a própria igreja, às vezes nós viemos para a igreja doido para acabar, olhando para o relógio, doido para finalizar. Então esse modo de oração também é reprovado. Então Jesus, quando ele vai ensinar, olha para mim, gente, presta atenção no pregador, senão vocês vão ficar o tempo inteiro olhando para quem está entrando no banheiro. Senão eu vou pregar lá na porta, presta atenção. Olha aqui. Então Jesus, para ensinar como orar, primeiro ele corrige. Não ora com a motivação errada. E quando você for orar, também não ora de modo mecânico, repetitivo, sem saber o que você está falando. A maioria de nós ora a oração do Pai Nosso e nós não sabemos o que ela significa. E a segunda parte eu vou chegar nela. A oração mais simples que existe no mundo, nós não sabemos o que ela fala. Então Jesus vai reprovar essas coisas, mas ele nos ensina algo mais acerca da oração. Ele vai falar também que, versículo 6, que quando nós formos orar, nós devemos orar, entra no teu quarto e ore ao teu Pai. Nessa primeira parte, entra no teu quarto, Jesus também não está ensinando que o único lugar de orar é o quarto, não. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo nos ensinar, que a oração é um momento especial, é um momento íntimo, é um momento onde você e Deus, intimidade é uma relação entre duas pessoas, onde elas demonstram comprometimento, onde elas demonstram entrega verdadeira e real. Isso que é intimidade. Então, para você que é casado, você não fica namorando por aí, no meio da rua, no meio das pessoas. Jesus não está falando que a gente não deve orar no meio da rua. O que ele quer ensinar é que a oração precisa ser um tempo de intimidade. E hoje com a rede social, ela ficou até mais ampla. Às vezes a gente ora e até filma a nossa oração, para as pessoas verem lá como é que funciona. Mas se for para motivar alguém, beleza. Se a sua motivação for correta, talvez dê certo. Mas o que Jesus quer mostrar aqui para nós é que quando nós formos orar, precisa haver uma conexão real e verdadeira com o Pai. Não dá para orar simplesmente para repetir umas palavras e ser algo vazio. Outro dia eu perguntei para um amigo, você não está orando? Não, meu amigo. Eu estou. Eu oro todo dia quando eu vou trabalhar. Eu sento na moto e vou embora orando. Eu falei, por isso então. É claro que a luta, a dificuldade, ela é comum da nossa vida. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas às vezes nós temos uma luta que nós merecemos. Às vezes nós carregamos um fardo que nós merecemos carregar. Sabe por quê? Porque nós não colocamos aquele fardo diante do Senhor com oração e súplica para que Ele traga refrigério, direção, orientação para a nossa vida. Eu falei para o meu amigo, está explicado, cara. Tira um tempo de oração, relaciona com Deus de verdade. Não faz disso um momento banal, comum, qualquer, não. Você não precisa entrar no quarto. Onde você está, feche seus olhos. Ora ali onde você está, na fila do banco, sentado em qualquer lugar que você estiver, ora dentro do carro. Você pode subir no monte para orar. Há muitos anos atrás, a minha avó orava debaixo dessa árvore aqui, esse pé de, parece goiaba, não sei se é goiaba. Não existe um lugar real para orar. Não é apenas o quarto, mas é um local de participa comigo para você não dormir, senão dá sono. De intimidade, é um local de intimidade. Quando Jesus fala para orar no quarto, Ele está falando, quando você for orar, que seja algo íntimo, e verdadeiro e pessoal, que haja uma conexão real entre nós dois, que não seja algo só para
para bater cartão, porque isso eu não aceito, isso eu não quero. A outra coisa que nós entendemos aqui também, no mesmo versículo 6, que nós devemos orar a seu Pai. É outra coisa que Jesus nos ensina. Um dos livros cristãos mais vendidos, ele ensina algo errado. Ele ensina que as pessoas têm que orar para o Espírito Santo, ou ao Espírito Santo. Existem pessoas que oram para outros homens. Existem outras que oram para animais. Oram para coisas da natureza, para o sol, para a lua. Ora para a chuva. Respeitando todas as religiões. A Bíblia ensina que a oração, ela tem que ser direcionada ao seu Pai. Não é ao Pai, ao seu Pai. Ao Pai do céu, ao Abba, ao Papai querido. Essa instrução, ela é poderosa para nós, porque muitas das vezes nós oramos com um foco torto, oramos para aquilo que não deve ou para quem não deve, ou criamos artifícios para falar que não, essa oração ela é válida por causa disso e disso e disso. Mas Jesus ensinou a orar ao Pai. Na Bíblia Sagrada, nós não vamos encontrar ninguém orando a ninguém a não ser ao Pai. Com exceção de Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos dos Apóstolos, não sei se é capítulo 6 ou 7, ele ora e ele clama a Jesus. Ele estava dentro de um outro contexto, mas o ensino que nós devemos orar ao Pai. Quem ouve a nossa oração é o Pai. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo pega as nossas orações com gemidos inexprimíveis e leva elas diante do Pai. As nossas orações lá no trono de Deus estão como um incensário, né? Como um incensário, ao lado do trono do Pai. Então quem recebe a nossa oração é o Pai. Uma vez, gente, eu na fase da mocidade, jovem, eu fui criado na igreja, dentro desse contexto cristão, orando sempre a Deus e tal. Mas um dia eu pensei assim, poxa vida, se a minha mãe morrer, olha para mim, presta atenção nisso aqui. Se a minha mãe morrer, como é que vai ser da minha vida? Nossa, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu pensando, tá? Se ela morrer, eu vou pedir para ela me proteger. Eu vou orar para ela. Eu pensei isso, gente. Eu pensei em orar para minha mãe me proteger. E por mais que haja um respeito grande pela mãe, que seja a figura especial que Deus colocou na nossa vida, a oração não deve ser feita para a nossa mãe, nem para alguém que a gente gosta que morreu, ou para alguém que viveu uma vida em santidade. A nossa oração é ao Pai. Jesus ensinou. Todo tipo de oração fora disso é válido para quem está numa outra religião. Se você é cristão, você ora ao Pai. Jesus ensinou. Então essas 4 verdades, Jesus nos ensina, quando Ele vai falar acerca da oração. Aí no versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte, não sejam iguais a eles aos pagãos, tá? Não sejam iguais aos pagãos, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, até mesmo antes de pedirem. Gente, a oração é um negócio meio maluco na nossa cabeça. Se Jesus sabe o que eu preciso, para que eu vou pedir, né? Mas quem é pai vai entender melhor isso. Quem é mãe vai entender um pouquinho melhor o que ele está falando aqui. É claro que nós sabemos o que os nossos filhos precisam. Nós sabemos. É claro que a nossa vida, muito dela hoje, ou quase toda, é em função dos nossos filhos. Guilherme e a Natália acabaram de subir aqui. Eu tenho certeza que a vida deles, de uns meses para cá, mudou. O foco deles mudou demais. Porque um filho, ele faz com que a nossa atenção se volte para ele. Então, quando Eloá, Quando Eloá chora, a Natália, eu tenho certeza que já sabe se é fome, se é uma dorzinha, um desconforto. Então, o pai e a mãe sabem do que o filho precisa. E se ele sabe, por que nós devemos orar? É porque eu falei no início que a oração é uma conversa sincera com o Pai. É porque Deus quer relacionamento. Ele quer relacionamento comigo e com você. Então, quando Ele cria o homem e coloca o Espírito dentro do homem, Ele não abandona o homem no mundo. Ele quer continuar tendo essa conexão. Então, a oração, mesmo Ele sabendo, Ele quer que nós peçamos a Ele. Para quê? Para que haja íntima conexão, profundo relacionamento. O nosso filho, a gente sabe do que ele precisa, mas a gente quer que ele pede. É ou não é, Jair? A gente quer que ele fale para quê? Para ver que eu sou o paizão. Para ver que é a mãezona.
para ver que eu sou o cara, que eu posso. Deus não tem um sentimento nosso, não, tá, gente? Nós é que temos esse sentimento. Mas resumindo, Deus quer um relacionamento. Vamos repetir essa frase? Deus quer ter um relacionamento comigo. Essa verdade Jesus está colocando aqui. Aí Jesus começa no versículo 9 a falar da famosa oração do Pai Nosso. Aí ele fala, quando vocês orarem, orem desse modo. Ou seja, pega esse modelo, ora em cima desse modelo. E Jesus começa fazendo uma coisa muito diferente daquilo que era o comum. Jesus começa a sua oração assim, Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus ora, o Pai Nosso que estás no céu, você já cansou de ouvir isso, você já cansou, mas eu sei que tem gente que nunca ouviu isso. A oração de Jesus, ela é contraditória à cultura daquela época. Ninguém orava desse jeito. Ninguém ora chamando Deus de Pai. Todas as vezes que Jesus chamava Deus de Pai, as pessoas chamavam ele de hipócrita. Olha, ele não pode falar isso. Eles têm um hábito de chamar Deus de o Eterno. Que intimidade é essa de chamar Deus de Pai? Então a figura da divindade, de um Deus, em todas as religiões, ela é uma figura meio severa. É uma figura que está ali para punir se você for bom, se você for mal, e te recompensar se você for bom. É uma figura que está ali para trazer vingança a qualquer hora que você vacilar, um raio cai na sua cabeça. E esse pensamento era o pensamento da época. Então Jesus, quando ele ora Pai Nosso que estás no céu, ele leva os seus ouvintes, e nós aqui hoje, nessa manhã também, a entender que nós devemos nos achegar a Ele dessa forma, como nós chegamos ao nosso Pai, ou como o nosso Filho chega até nós, de um modo amoroso, de um modo, eu sei que Ele vai me dar. Eu lembro que quando eu namorava, e a Leila queria alguma coisa com o pai dela, mas ela era esperta de dar dó. Ela vinha e dava uma volta e fazia um carinho nele, aquela coisa. E o que ele falava? Sim. Toda vez ele falava sim. Porque relacionamento é algo que nós buscamos. Intimidade é algo que a gente gosta. A gente quer ter esse relacionamento. Então, quando Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, Ele nos lembra que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos lembra que o nosso acesso a Ele é fácil. Que o nosso acesso a Ele vai trazer algo de bom para nós. Porque nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus que está no céu, quanto mais não nos dará coisas ainda maiores. Não é assim que diz a palavra? Então Jesus está falando, gente, ora. E eu quero trazer um recado para você nessa manhã. Presta atenção, ora. Tá? Ore. Ore, 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 clame a Deus. Ele quer, Ele espera isso. Ele espera que nós oremos. Ele espera tanto que nós vamos orar. Ele espera tanto que isso vai ser um hábito na nossa vida, que quando Ele quer falar de oração, Ele diz assim, versículo 5 do capítulo 6. E quando orarem, ou seja, é tão óbvio que não há uma ordem, orem. Não tem uma ordem aqui. Mas está tão claro que a gente deve orar. Ele sabe que nós vamos precisar de orar, que Ele fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É como se eu estivesse falando aqui, eu tenho certeza, vou profetizar aqui na sua vida nessa manhã, presta atenção. Eu tenho certeza que você vai sair hoje por essas portas aí e vai embora para sua casa. Amém? Eu tenho certeza. Então, quando vocês saírem, fez sentido? Eu sei que vocês vão sair. É como se Jesus dissesse, quando vocês orarem, é porque Ele sabe que nós vamos precisar se achegar a Ele. É porque Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe que, olha para mim, presta atenção, Ele sabe que a gente precisa buscá-lo. Então Ele nos lembra de todas essas questões, lembra da nossa filiação. E aí, gente, no finalzinho do versículo 9, vocês lembram que a primeira coisa que eu falei é que Jesus corrige o modo de orar, né? Não ora sem intenção correta. Não ora com a motivação correta. Você não pode orar para ser visto pelos outros. Você não pode orar para buscar autopromoção. E para que eu devo orar então? Aí a resposta de Jesus está aqui no versículo 9. Quando vocês orarem, orem dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Qual o propósito da oração então? A oração tem vários propósitos. Se eu te perguntar, você vai falar um monte. Para eu me relacionar com Ele,
para eu ter orientação, para Ele me ajudar a resolver as questões que eu não consigo. Tudo isso está dentro, mas o propósito central que Jesus ensina é para santificar o nome de Deus. Então repete comigo: eu oro para santificar o nome de Deus. Esse é o propósito da oração. E como que eu santifico o nome de Deus? Surge a pergunta. Aí Jesus vai explicar: Jesus é o mestre. É o mestre. Aí ele começa a ensinar. No versículo 10 em diante, ele vai falar: o propósito da oração, então, não pode ser aquele de buscar o interesse próprio. O propósito real é santificar o nome de Deus. Então, quando nós nos achegamos ao nosso paizinho querido, nós não vamos chegar a Ele apenas para pedir um favor, apenas para entregar diante dele um problema, uma causa difícil. A gente vai chegar lá com amor e sinceridade e santificar o nome dele. E como que eu santifico o nome de Jesus, o nome do nosso Pai? Versículo 10. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O que a gente aprende aqui? Quando nós temos que orar, quando nós oramos a Deus, nós temos que chegar diante dele e falar assim: Deus, reina sobre a minha vida, reina sobre o meu coração. Eu quero uma coisa aqui, mas faz a sua vontade, não a minha. Porque pode ser que a minha vontade te desagrade. E vem reinar no meu coração de verdade. Governa sobre mim, me dirija. Toma a direção da minha vida. E eu acredito que várias vezes você já orou dessa maneira. E nós glorificamos o nome de Deus orando dessa forma, pedindo que a vontade dele prevaleça. Sabe como que chama isso, queridos? Chama rendição. Rendição. É quando chega diante dele e faz assim: Pai, não dá mais não. Não dá mais. O propósito inicial da oração para glorificar a Deus, o propósito da oração é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Primeiramente, é rendendo, gente. Rendendo ao nosso Pai. A relação é de amor, mas ao mesmo tempo que é de amor, é uma relação onde que eu sei que eu não posso dirigir. Eu sei que a minha escolha vai ser a pior. Por mais que a Natália tenha boas intenções com a Eloá, por exemplo, ela vai fazer uma cabeçada hora ou outra. Vai ensinar algo que não deve. Vai fazer algo que ela vai ver. Por mais que a intenção seja boa de proteger, a vontade de Deus precisa prevalecer. Porque a vontade dele é perfeita. A nossa não é. Então, como que eu glorifico a Deus? Me rendendo a Ele. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus nos ensina com essa oração? Com essa porção da oração? É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, eu dependo do Senhor e eu sou contente com o Senhor. Então nós glorificamos a Deus dependendo dEle. É melhor depender dEle do que de nós. E Jesus também demonstra um contentamento. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9, vai dizer assim, ó. Olha o que o sábio diz: dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. Jesus sabe como o meu e o seu coração é. Ele sabe que se o nosso coração tiver fartura, a possibilidade maior é que eu e você o negue. Às vezes você faz até um grande projeto: quando eu crescer, eu vou fazer isso e vou servir a Deus. Aí você cresce e não consegue fazer. Quando eu tiver o meu carro, eu vou para a igreja em todo evento que tiver. E você não consegue, porque você já quer viajar também. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Jesus nos ensina a glorificar a Deus dependendo dEle. Quem é pai sabe. A gente quer que o nosso filho desenvolva e seja autônomo e faça as coisas da vida. Mas é bom que ele dependa da gente, do nosso conselho. Imagina para você que tem um filho menorzinho, se ele começar a pedir conselho para o vizinho. Não, vou ali na casa do meu tio pedir um conselho para ele. Eu fico com ciúme, não sei você. Eu fico com ciúme. Então Jesus nos ensina a glorificar a Deus dependendo de Deus. Por isso a oração: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele ensina mais um meio, como glorificar o Pai. Perdoa os nossos pecados, ou as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como eu glorifico a Deus? Com essa frase. O que Jesus nos ensina é que nós devemos perdoar, gente, com o mesmo perdão que nós recebemos. Orar é difícil, tá? Orar é difícil. Glorificar a Deus na oração
Eu acho que é mais difícil do que orar. Perdoar perdoar ainda ganha, é mais difícil ainda. Perdoar é fácil falar, sabe? É muito fácil falar perdoa. Jesus coloca isso na oração como um elemento, como um componente indispensável. Repete comigo, perdão é um elemento indispensável. Por isso que Jesus coloca ele. Porque ele sabe da dificuldade que eu e você tem de perdoar. Às vezes a gente perdoa um, mas não perdoa o outro. Perdoa isso, mas não perdoa aquilo. E eu quero te falar uma coisa. Hoje, no nosso dia, eu tenho conversado, escutado e ouvido, e pessoas estão com as vidas travadas, em várias áreas, no casamento, no financeiro, no profissional, no emocional, no espiritual, porque não liberou perdão. Porque não liberou o perdão. O perdão trava a falta de perdão, na verdade, né? A mágoa. A mágoa trava a nossa vida. Eu fui chamado para orar por uma moça que estava sentindo dores, e eu não a conheço, não sei nada da vida dela, e sentei e fui ouvir ela um pouquinho primeiro. Falei, me conta um pouquinho da sua vida e tal. Ela não falou nada de relacionamento com ninguém, ela só me falou da dor dela. Ah, minha dor dói assim, eu tomo tal remédio, o doutor fulano de tal. E ela foi conversando, eu fui ouvindo e tal. E orando no Espírito. Oh, Deus, me abra uma porta. Porque tem gente que pensa que a gente é ninja, né? Sobrenatural, que a gente é uma bola de cristal, que a gente vai saber falar de tudo, aconselhar tudo. E não tem. A gente fica apertado, eu suado lá e orando. Deus, me dá uma palavra. O que eu vou falar com essa mulher? Deus, me dá uma palavra, me ajuda, tem misericórdia de mim. Jesus, abre meu olho. Jesus, me dá olhos espirituais. E na frente da mulher. E meia hora na frente dela, aí de repente Deus deu aquele estalo. E ainda assim eu pensei, oh, Deus, tomara que não seja da carne, né? Aí eu falei assim, moça, você precisa liberar perdão. A causa da sua dor física é mágoa, é rancor no coração. A moça regalou o olho, e eu cheguei lá, ela estava assim, ó, morrendo de dor. Quando eu falei, ela já aprumou, e a gente conversou um pouquinho. Então é isso, meus queridos. Jesus nos ensina que para glorificar a Deus, a gente tem que perdoar. Eu acho essa a parte mais difícil do ser humano, mas é preciso. Precisamos trabalhar isso. O apóstolo Tiago diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E tem um monte de gente dormindo e cochilando. Fala assim com quem está do seu lado, não dorme não, irmão, segura a onda aí, fala aí. Dorme não, irmão, segura que está acabando. Segura que está acabando. Vou contar um negócio para vocês que aconteceu. Não vou contar não, vamos embora. Hã? Pois é, quando vai falar que vai contar uma história, todo mundo apruma, né? Mas não era pegadinha mesmo, era só para você prestar atenção. Mas vamos lá, para finalizar. Jesus requer o nosso perdão. Ele quer que a gente libere perdão. Então, se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus. Peça sabedoria para perdoar, que a todos Ele dá sem cobrar nada. A todos Ele dá, peça, Deus me dá sabedoria, para que eu possa perdoar, para que o meu coração seja um coração diferente. Não me deixe ser um coração rancoroso. O rancor, a mágoa é um veneno que nós tomamos todo dia. Às vezes você vê gente com a área da vida totalmente destruída. Meu irmão, pode pesquisar, tem mágoa. Então Jesus está ensinando para nós que nós devemos entender essa reciprocidade, essa troca. Ele nos perdoou, o nosso papel é perdoar. Ele nos perdoa, nós temos que perdoar. Então eu glorifico a Deus toda vez que a sua mulher briga com você, meu irmão, Deus se agrada, você está glorificando a Deus. Quando o rapaz te fecha lá no trânsito, lá, e você quer brigar com ele, perdoa ele, Jesus. Deus é glorificado, amém? Então é a terceira coisa que Ele nos ensina. E a última, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós glorificamos a Deus, afastando-nos de tudo aquilo que diz respeito a Ele, ao reino de Deus. Quando a gente pede para Deus nos afastar do mal, presta atenção, está acabando, olha para mim. Quando a gente pede a Deus para nos afastar do mal, de tudo aquilo que nos tira de perto do reino dele, a gente está glorificando a Deus.
Ele é glorificado dessa maneira. Às vezes eu estou com um desejo tão grande no coração de conquistar o que eu quero, o que eu pedi, que eu desejei há tanto tempo. E às vezes aquilo vai fazer mal para mim. Então a nossa oração, ela glorifica a Deus. Todas as vezes que eu falo, Deus, está acontecendo isso e isso na minha vida. E eu estou gostando, Deus. E eu sei que é pecado. Eu sei que é errado. Afasta isso de mim, Jesus. Me dá sabedoria. Me ensina a tirar isso da minha vida. Então olha como que a oração de Jesus, ela é simples e ela tem um foco de santificar, de glorificar o nome de Deus. Mas para fazer isso, nós temos que chegar diante dele com rendição, com dependência. Terceiro foi o quê? Com perdão, do mesmo modo, entendendo o perdão dele por nós. E por último, afastando as coisas ruins. Dificilmente a gente pede a Deus para nos afastar do... A gente pede para o mal se afastar da gente. Mas dificilmente a gente pede para que... Peraí, minha cabeça deu uma travada aqui. Como é que é, Jadir? Como é que é? Amém. Que a gente se afaste do mal. Meus queridos, a nossa vida, ela é assim. Eu lembro de uma vez que uma irmã orava aqui, ó. Toda terça-feira a igreja trabalha em pequenos grupos. Toda terça-feira, várias casas por aí tem pequenos grupos. Quem não vai no pequeno grupo, vem para a igreja. Aqui na igreja tem culto, toda terça-feira tem uma reunião de oração. E um dia eu estava nessa reunião e a gente aprende ouvindo. Quando alguém ora, a gente fica ligado. E uma irmã orava assim, Deus, endireita os meus caminhos, endireita minhas veredas. Essa oração chamou tanto a minha atenção, porque eu nunca tinha orado desse jeito. Essa irmã estava orando, Pai, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. É isso que ela estava falando. E a gente não faz esse tipo de oração. Nossa oração ela é assim, Pai, obrigado pelo dia. Abençoa o fulano, abençoa o Beltrano, abençoa a semana, abre as portas, amém. A não ser que você seja diferente. Mas a maioria das pessoas ora assim. Sim ou não? Sim ou não? Mas aqui, a gente vê um componente que glorifica a Deus. Pai, endireita o meu caminho, Pai, está difícil. Tira essa tribulação do meu caminho, me ajuda a romper, me afasta do mal, me livra da tentação. Não me deixa cair, Jesus. Endireita os meus caminhos, endireita minhas veredas. Tem gente que tem um vício, por exemplo. E até fala assim, Deus, tem misericórdia, me tira desse vício. Mas só isso. Mas faz esse protocolo de oração. Começa com a intenção de glorificar a Deus, de rendendo a Ele de verdade, adorando, santificando o nome dEle. Faça isso, vai dar certo. E no final você fala, Pai, me afasta do mal. Eu gosto de errar, eu gosto de pecar, mas faz mal para mim. Me livra, tira isso da minha vida. Então são esses 4 componentes, meus queridos, que Jesus ensina na oração. Para terminar, para concluir, em resumo, a oração requer sinceridade, submissão, rendição e um profundo anseio de glorificar a Deus. Quando eu oro, eu preciso ter esse desejo, porque eu sou filho. Eu quero exaltar o nome do meu Pai. O nome do meu Pai é o meu nome. É o meu DNA que está ali representado. Eu quero glorificar o nome dEle. Então eu preciso sim ter sinceridade, submissão, rendição e desejo de glorificar o nome dEle. Aí para sair daqui com, beleza pastor, entendi o que é oração. Mas como que eu vou criar um hábito na minha vida? Como que eu vou fazer? Primeira coisa é entendendo, você já entendeu. Amém? Vamos orar? Coloca a mão na sua cabeça. Repete comigo assim, ó, Senhor Jesus, me ensina a guardar tudo isso que foi falado aqui hoje sobre oração, para que eu possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gabriel, aumenta o som, por favor. Eu quero trazer umas aplicações. Como que eu vou fazer para ter uma vida de rotina de oração? Primeiro, estabeleça um horário para fazer isso. Não um só durante o dia. Olha para mim, gente, está acabando, presta atenção, está acabando, olha para mim. Estabeleça um horário para orar. Não tem hora marcada. Ora sem cessar. A hora que você achar que vai dar certo, ora. Mas existem vários tipos de oração. Tem aquela oração, que é uma oração mais rápida mesmo. Vai pegar a viagem, a estrada, Deus abençoa essa jornada, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, amém.
Mas vai ter o tempo que você tem que tirar de fazer uma oração mais íntima no seu quarto, fechar a porta, se render diante de Deus, falar o nome dos seus pecados, glorificar, adorar o nome dEle. Vai ter oração que é só para engrandecer a Deus. Vai ter oração que você vai ter que falar para Deus: eu estou pecando, mas fala nome, eu estou pecando assim, eu estou errando nisso, nessa área da minha vida não está legal, eu estou sentindo tentado nisso. Na verdade, Jesus, eu vacilei naquilo. Pai, eu tenho vacilado nisso. Ora dessa maneira, mas estabeleça um horário. Estabeleça um dia, um horário no dia específico para você orar desse jeito. Mas constantemente viva uma vida de oração. Viu no grupo do WhatsApp lá: ó, fulano está passando mal, para onde você estiver, fecha os olhos assim, ó. Pai, eu te peço, tem misericórdia de fulano, visita ele agora, pai, está enfermo. Oh Deus, tem misericórdia. Deus ouve essas orações. Deus quer saber da sinceridade do seu coração. Se você errar no processo que eu falei aqui, não tem problema, pode fazer diferente. O que não pode errar é na sinceridade do coração. Ora desse modo, toda hora, ora sem cessar. Mas saia daqui com uma missão. Estabeleça um horário para orar. Essa oração que você vai pôr a cara no chão e vai falar: Deus, tem misericórdia de mim. Pai, eu te adoro, eu te exalto. O Senhor é bom, o Senhor fez isso, 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 isso. Vai falando. Primeira coisa é isso. Segundo, pediu Gabriel para aumentar a música. Aumenta mais um pouquinho, essa música está bonita, está boa. Mas não fica triste não com a música, gente. Irmão, cria um ambiente. Cria um ambiente propício para você orar. A oração não é um ato de intimidade com Deus, né? Os casados não têm rituais de intimidade. Cada um faz o seu. Você pode criar um ritual com Deus. Por que eu estou falando isso? Por prática, eu faço isso. Eu não oro sem música em casa, desse tipo. Essa aí está muito triste, mas está boa também, dá para orar. Mas eu não oro sem música, sabe? Eu tenho meu horário específico de oração desse jeito. Mas eu pedi para colocar essa música porque às vezes meu coração está tão amargurado. Às vezes a minha vida está tão corrida, eu tenho tanta coisa para resolver. Tanta coisa da minha vida que eu preciso resolver. Às vezes eu fiz mal para alguém. Às vezes alguém fez mal para mim. Às vezes eu preciso de uma resposta, ela não chegou. Às vezes meu coração está tão atribulado. Eu lembro da Samara, eu lembro da Beth, eu lembro do Gai. Eu vou orando por todo mundo e vou orando. E tem os meus problemas ainda. Aí eu coloco essas músicas no carro. E automaticamente eu crio um ambiente. Eu já acostumei. Sabe quando você está se perdendo, ou fugindo, ou caindo, e você percebe que está caindo, e você vai dar um passo para trás? Quando eu não quero orar, quando eu esqueço que eu tenho que orar, eu coloco as minhas músicas de oração. Porque naturalmente cria em mim um ambiente de adoração. E às vezes eu estou glorificando dentro do carro. Aleluia, glória a Deus. Eu começo a exaltar o nome de Deus só porque eu estou ouvindo uma música. É por isso que a Bíblia fala que é bom trazer à memória aquilo que traz esperança. Essas músicas me trazem esperança. Porque eu lembro que normalmente quando eu ouço essa música, eu estou com a cara no chão, porque eu gosto de orar com a cara no chão. Porque eu me rendo totalmente diante dele quando eu faço isso. E esse é o melhor momento da minha vida. Eu vivi uma dificuldade tão grande na igreja há uns anos atrás. Nós planejamos um congresso, uma festa, e a festa custou dinheiro. E eu que planejei. E eu errei. Falaram para mim assim, ó, vamos fazer uma festa assim, 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 vamos chamar não sei quem, vamos. Eu falei, vamos. E faltava uma semana para a festa acontecer. E a gente não tinha vendido inscrição para o evento. E se eu cancelasse, a gente ia ter que pagar uma multa de 8 mil. E se a gente continuasse do jeito que estava naquele momento, a gente ia ter um prejuízo de 12 mil. Eu estava sem saída, sem direção. E em momento nenhum eu queria admitir que eu tinha errado. Eu não queria admitir que eu tinha errado, que eu fiz uma escolha impossível. E o meu horário de oração, já vou contar para você sentir o poder do Espírito Santo durante a sua semana. Ó, o pastor está orando agora. Às vezes eu estou citando seu nome lá. Geralmente eu oro à tarde, depois do almoço. É o horário que eu gosto de orar. E eu lembro que era 2 horas da tarde. E eu estava na cozinha de casa. E eu orei e coloquei a testa no chão. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu errei. Eu não te consultei para fazer isso. E agora eu vou dar prejuízo para a minha igreja. Os irmãos entregaram o dízimo e a oferta ali na igreja, com amor, com carinho. E eu
com ignorância, sem direção do Espírito Santo, peguei o dinheiro da igreja e estou jogando ele fora. Você sabe que o pastor tem essa responsabilidade? O que eu estava fazendo? O peso na minha alma estava assim, angustiante. E naquela hora, orando ali, eu falei assim: Pai, eu não dou conta de resolver essa situação, me perdoa, resolve para mim. Eu estou sem direção. E eu fiquei orando ali, sabe, gente? Fiquei orando, e foi milagroso, irmãos. Foi milagroso. Deus, às vezes, Ele demora a responder de acordo com a nossa necessidade. Ele nunca demora, de acordo com a nossa necessidade. Quando eu levantei daquela oração, eu gosto de orar assim, eu vou fazer para você ver. Não ri da minha careca aqui não, irmão. Presta atenção na oração. Eu gosto de orar assim. Quando eu levantei, minha cabeça, parece que eu tomei um choque, um raio na mente, e minha cabeça começou a pulsar de ideia e coisa vindo assim, e eu sentei na frente do papel, do caderno e eu bolei uma estratégia. E já comecei a ligar para a gente. Resumindo, irmãos, o congresso aconteceu e não deu prejuízo, amém? E Deus ouviu a minha oração. Isso acontece com enfermidade, isso acontece no casamento, isso acontece na vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Coloca. Então cria um ambiente para falar com Deus. Por isso que eu deixei essa música. Às vezes quando eu estou angustiado e corrido no dia, eu coloco. Aí no meio da correria, quando eu penso que não, eu já estou orando. É a minha estratégia. Crie a sua. Mas deixa um horário reservado para orar e cria um ambiente. Cria um ambiente, um local, um modo bacana para você fazer. E para finalizar, ora sempre com o coração rendido, tá? Com gratidão a Deus. No final da sua oração agradece a Deus. Pai, obrigado. O Senhor falando sim, o Senhor é Deus. Falando não, o Senhor é Deus. Amém? Não é verdade? Então estabeleça essas coisas na sua vida. Orar é a maior dádiva que Deus deixou para nós, junto com a sua palavra. Porque é o meio pelo qual, olha para mim que está acabando, é o meio pelo qual eu falo com Deus. Para Ele falar comigo, Ele usa você. Principalmente Ele usa a sua santa palavra. Quando eu abro e leio, Ele fala comigo. Mas quando eu oro, eu chego num lugar muito especial. Quando eu oro, eu alcanço atmosferas infinitas. E quando eu oro, eu recebo uma força que eu não tenho. Esse é o poder da oração. Meu irmão, não abre mão da oração não. Não abre mão não. Faça da oração um estilo de vida. Você cria hábito para fazer dieta, para treinar, para consumir, para ler, para consumir algum tipo de coisa. Cria um hábito para orar. O maior alimento que Deus tem para nós é a sua palavra e a oração. A oração te fortalece. Então eu quero finalizar essa palavra com essas 3 dicas para você. Estabeleça um horário. Crie o ambiente. Tá bom? Se a sua casa é cheia de gente, faz igual a vovó. Dona Margarida orava aqui debaixo dessa árvore, ó. Você sabe por que vovó orava aqui? Presta atenção que vai te ajudar. Vovó veio para cá na década de 70. Não tinha crente não. E crente sempre orou diferente. Geralmente, as religiões mais comuns na cidade de Minas é o catolicismo, onde a oração é comum, Pai Nosso que está no céu, santificado, básico. E vovô já orava assim, que ó, Senhor Jesus, querido Deus, eterno e poderoso, santificado seja o teu nome, blá, blá, blá. Não era assim? Ele orava assim, blá, 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 blá. Ele orava. A vovó não, vovó, não sei o que vovó tinha não. E vovó gritava. Eles contam que certa vez a igreja era aqui na Presidente, como é que chama? Na Parada de Minas com a Presidente ali. E um dia mandaram o policial lá, porque a lei dos crentes estava perturbando. E chegou lá, a vovó estava nessa gritaria. Só que aí o Espírito Santo direcionou, o vovô era pastor. E naquela oração ele estava orando pela polícia. Ó Senhor Jesus, eu oro pelas autoridades da cidade, pelo prefeito, pelo juiz, oro pelo delegado, oro pelas polícias. Aí diz que o polícia, dizem, tá gente, eu não vi não.
Diz que o policial viu aqui e falou: não, pode prender esse homem, ele está orando para nós, para nossa família, nossa casa. Mas aí o que o vovô fazia? Ele falava assim: Margarida, vão orar lá em cima. Lá você grita bastante. E era debaixo dessa árvore aqui, ó, aqui tinha um vão aqui e tal. E eu orava ali debaixo daquela árvore. Então às vezes sua casa é cheia de gente. Às vezes você não tem um quarto só para você. Às vezes o banheiro não dá para ficar lá muito tempo. Vai para o mato, vai para a rua. Por que Jesus ia para o monte? Porque onde ele estava, a multidão estava ao redor dele, cutucando, apertando. Jesus ia para o monte. Escolha um lugar, mas estabeleça uma hora e um lugar de oração, amém? E quando for orar, a terceira dica é essa: ora com rendição. Não impõe nada para Deus, não. Quem é tu na fila do pão diante de Deus, varão? Quem é tu? Né? Ele é o soberano Deus, mas ele é seu pai, ele vai te ouvir, mas com rendição, amém? Fica de pé. Você entendeu a mensagem? Vai criar um hábito de oração? Você orou aqui hoje. Você orou falando que Deus vai te capacitar para ter um hábito de oração, não foi? Não foi? Sim ou não? Amém. Vamos fazer mais uma oração então. Eu escrevi uma oração para fazer com você aqui nessa hora. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Essa é a oração final. Eu gostaria que você repetisse comigo, tá bom? Vamos orar com sinceridade, tá? Se liga em Deus. Se conecta com Ele agora. Tenta entrar na atmosfera da canção como se você estivesse literalmente, fisicamente diante do Pai. Repita comigo assim: Pai, nesse dia eu me comprometo, mais forte, tá? A fazer da oração um hábito constante, pois eu entendi que ela me aproxima intimamente do Senhor. Perdoa-me por ter negligenciado essa disciplina preciosa e conceda-me sabedoria para colocar em prática tudo o que aprendi nessa manhã e me dá a força necessária para honrar com esse compromisso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você crê? Aperta aí, ó. Aperta. Eu creio. Amém. Vamos finalizar então orando. Muito obrigado você que visitou nós essa manhã. Muito obrigado você, Cristo vive, que está sempre aqui. Quero te fazer um convite especial. Volta à noite. Vai estar lotado. A noite hoje é retorno do encontro com Deus. Tem homens ali que entraram com a vida destruída e vão sair transformados. E você vai ouvir o testemunho deles aqui. Então, estou te convidando, 18 horas. Chega um pouquinho mais cedo para tomar um assento legal aqui, tá bom? Feche seus olhos, faça assim com sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês, viu?